عم بتضوي الشمس على الأرض المعزروة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توقف عم بتضوي الشمس على الأرض المعزروة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توقف. Olá, está no ar o Chames TV. Nesse programa, na segunda reportagem da nossa série sobre a dança do ventre, conversamos com Márcia Kamasmi Dibi, professora de dança do ventre e de dança folclórica árabe no Esporte Clube Sírio. Nessa conversa com a repórter Sani Mohamed, ela nos contou sua opinião sobre as origens da dança, sua disseminação pelo Brasil e da pesquisa que fez nos países árabes, mostrando que a dança árabe é muito mais diversa do que se imagina. Fique com a gente e vamos ao Esporte Clube Sírio. Ela é descendente de sírios, é mestre em cultura árabe pela FEFELESH USP e ainda é bailarina, coreógrafa e professora de dança do ventre e dança folclórica árabe. Eu vou conversar agora com a Márcia Dibi. Seja bem-vinda ao Chames TV. Obrigada pela oportunidade também de falar sobre cultura árabe. Márcia, o que a motivou ser professora de dança árabe? Porque a dança do ventre é mais comum, né? Todo mundo conhece. Agora, dança folclórica árabe já é mais difícil de encontrar. Qual foi a sua inspiração para seguir esse tipo de dança? Na verdade, eu devo agradecer muito a Deus, assim, que eu tive muitas oportunidades na vida de viajar, conhecer as danças folclóricas. Quando eu dei aula de danças do ventre há muitos anos e depois eu quis viajar para conhecer mais. E aí eu vi a riqueza que existia e resolvi trabalhar com as danças folclóricas também, porque eu sou descendente, eu trabalho nos clubes da comunidade e eu acho que era importante trazer essa riqueza, esse tesouro para cá. E então, além da oportunidade, eu vi que ao longo dos meus anos de estudo, assim, eu percebi que eu tinha a vontade de ensinar. Porque uma coisa é você conhecer os passos, né? Você conhecer as danças, você saber dançar. Outra coisa é você gostar de ensinar e procurar saber ensinar, porque não é só saber os passos, você tem que saber como corrigir, como passar a essência de cada dança, onde a pessoa está errando aquele passo, como você vai acessar aquela pessoa, aquele universo de cada pessoa, a criança, o adulto, o homem, a mulher, as diferenças. Então eu percebi ao longo dos meus estudos que eu gostava de ensinar. Então, além de gostar de dançar, eu também gostava de ensinar. Então eu acho que aí depois de alguns anos treinando eu decidi dar aula. E há quanto tempo você se dedica a esse tipo de dança? Eu comecei a dançar em 82, eu já comecei adulta e tal, mas assim, eu esperei até 97 para ter coragem de começar a dar aula, porque eu percebia que dar aula era uma coisa muito séria, muito importante, de muita responsabilidade. Então eu dou aula desde 97, a partir de 98 eu fui para o Clube Homs, fiquei lá durante 11 anos, depois eu vim aqui para o Clube Sírio, desde 2001 eu dou aula aqui, eu fiquei uns 5, 6 anos lá no Clube Monte Líbano, então eu trabalhei bastante dentro da comunidade e também trabalhei em escolas de danças étnicas, em outros lugares também que têm interesse, né, em outras danças que não sejam as mais conhecidas, balé clássico, jazz. Eu queria que você explicasse pra gente quais são os tipos de dança folclórica e o que elas buscam representar. Na verdade, assim, a maioria das danças folclóricas, elas buscam a união de um grupo. Então, muitas vezes essa união ela é feita através dos movimentos do cotidiano deles, os movimentos de trabalho, os movimentos que são ligados ao ambiente deles. Então, por exemplo, os lugares que têm moinhos, por exemplo, é muito comum nas danças aparecerem os movimentos circulares de braços, os movimentos circulares, os giros. Tem algumas referências do ambiente nas danças de cada grupo. Inclusive, no meu mestrado, eu abordei essa questão, a relação entre o ambiente no qual a dança é produzida, né, e os tipos de música e dança. Então, por exemplo, no deserto, por exemplo, você encontra danças mais circulares, mais voltadas para dentro, porque as tribos têm essa necessidade de manter a questão da união,
das tradições, eles são danças mais fechadas. Por causa do meio mais aberto, as notas são mais longas, em geral são lamentos, porque é muito comum a pessoa que está cantando estar longe de alguém que ela gosta, então tem alguns lamentos. Pois as danças das montanhas, elas têm notas mais breves, é mais saltitante, ela ajuda a pessoa a pular, mas por quê? Porque é uma vida mais dura também, a coisa do camponês, da coisa de você praticar agricultura, então isso anima as pessoas. Então cada região tem um tipo de dança e é isso que faz com que tenha características tão distintas as danças. Então é muito difícil você falar que existe uma dança nacional, porque cada lugar vai ter as suas danças específicas. Então tem essa questão do cotidiano, né, dos movimentos que vêm do cotidiano. Então as regiões que tem rios, os movimentos são sempre mais amplos, principalmente os de braço. Então você consegue distinguir as regiões que tem areia, o tipo de pisar é diferente das regiões que não tem, das danças de cidade. Então isso tudo com um olhar um pouco mais atento você consegue perceber. Então esse universo gigante assim eu acabei trazendo para cá. Então essa questão do cotidiano, a união e a grande diversidade, né? Então das danças folclóricas. Márcia, você sabe dizer pra gente em quais regiões árabes essa tradição ainda permanece de forma expressiva? Então, exatamente por refletir alguns gestos do cotidiano, como o cotidiano mudou em vários lugares. Então, por exemplo, as danças que buscam água no poço. Hoje em dia, poucas pessoas buscam água no poço, água encanada. Então, aquele gestual, ele acaba se perdendo um pouco. Então, muitas danças folclóricas, elas acabam sendo relembradas apenas nos palcos, né? Agora, algumas danças, elas permanecem, o jeito de pisar, aquilo que eu falei, o tamanho dos braços, isso acaba aparecendo nas danças populares das festas. Então, por exemplo, por essa razão, quem conhece Dabke sabe que existe Dabkes em todos os lugares e em cada lugar tem alguns passos que são específicos daquele grupo. Então, não teria por que cada um ter, mas geralmente ele traz. Então, por exemplo, o norte da Síria, toda a região de Eufrates e Iraque, os gestos são todos mais saltitantes, mais puladinhos. Mesmo a Dabke é mais puladinha. Então, mesmo na dança mais popular de festa, comum, esses gestos do cotidiano, que antigamente eram danças específicas, eles acabam aparecendo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que ainda fica. Então a gente consegue ver nas festas de casamento, em algumas coisas, por exemplo, é muito comum que ainda exista as aradas, que são um costume que se tem quando inaugura alguma coisa nova, seja uma família nova através de um casamento, ou uma loja nova, um negócio novo. Então, eles tocarem, dando boas, né, assim, falando coisas bonitas para as pessoas que vão, desejando bom futuro. Então, isso é uma coisa que ainda existe em vários lugares. Alguns tipos de dança ainda existem, mas muitas, elas acabam se perdendo porque o gesto do cotidiano que gerou aquilo não existe mais. Então, o exemplo que eu dei de buscar água no poço e tal. Em relação à dança do ventre, eu queria saber qual é o país de origem e como que ocorreu essa expansão aqui para o Ocidente. Tá, essa é uma questão assim, bem complexa, porque o que acontece? A maioria dos pesquisadores aponta o Egito como o país de origem. Porque, na verdade, no Egito você tem as urnas, você tem algumas figuras e algumas coisas da história que falam sobre essa dança, sobre uma dança, uma descrição de um tipo de dança que as pessoas acham que seria a atual dança do ventre. Mas, na verdade, o que se faz hoje em dia tem pouquíssimo a ver com o que se fazia naquelas procissões, na verdade, que eram procissões religiosas, eram gestos muito mais acrobáticos. Porque, por exemplo, quando você tem uma figura e depois outra figura, e se uma figura ela tá assim e a outra figura tá assim, você nunca sabe qual é o caminho daqui para cá. Pode ter um giro no meio, pode ter um pulo, pode ter simplesmente o braço. Então, às vezes, mesmo hoje em dia, para você descrever uma dança, mesmo que você escreva
todos os passos, dificilmente você vai ter uma fidelidade ao que está no tridimensional. Então imagina a dificuldade de ver aquelas figuras e tentar imaginar uma dança, mesmo que tenha algumas descrições. Então essa é uma das dificuldades que aparecem. A segunda dificuldade é a seguinte: a gente é muito ligada a tudo que é escrito. E a cultura egípcia ela é muito ligada a isso, porque trabalha com a questão da posteridade. Então, você escreve para que aquilo permaneça na posteridade. Nem todas as culturas são assim. Então, não é porque uma civilização não tem aquilo escrito que ela não pratique. Então, o que acontece? É muito difícil provar a origem de alguma coisa, até porque antigamente existiam muitas trocas culturais. Então existe uma história que existiu uma dança religiosa e com a invasão árabe, aquilo foi deturpado e levado para o Ocidente. Essa é, vamos dizer, uma versão mais ou menos oficial, mas eu questiono essa visão, porque tem outros aspectos que não são levados em consideração nessa visão. Então esse aspecto de você traduzir uma dança por fotos, né? Por poses, eu acho muito difícil. E segundo, existem passos da chamada dança do ventre em vários países árabes no cotidiano das mulheres. Então, como a gente vai saber onde veio? Qual foi o caminho? E será que é tão importante saber qual é a origem? Não existe uma origem pura das coisas, né? É muito difícil isso, porque são muitas trocas culturais, é natural isso. E os limites geográficos também é uma coisa muito recente. Então a gente às vezes fica se esbarrando nisso e às vezes não consegue, às vezes vê que tem aqueles movimentos, tem movimentos da dança do ventre que são feitos no Havaí. E qual é a relação dos países do Oriente Médio com o Havaí? Nenhuma, mas talvez alguma coisa no ambiente leve aquilo. Então, são outros componentes, né? No próximo bloco, continuamos com Márcia Dib. Chames TV tem um apoio cultural de Saraiva e TS Chara. Bom, agora é só anexar a proposta comercial e esse pedido já é nosso. Ah, não! Meu HD! Use estabilizadores e no-breaks TS Chara. Energia com proteção total e certificado ISO 9001. Tem gente que quer um livro para relaxar, outros para trabalhar melhor. E tem gente que quer um livro e nem sabe disso ainda. Na Saraiva tem cultura, informação e diversão. Livros, CDs, DVDs e Blu-rays na mais completa rede de livrarias do país. São 100 lojas no Brasil inteiro e na sua casa. A Saraiva tem tudo o que você quer e muito mais. História, cultura, religião, gastronomia, negócios festas e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Shams.